O pulso ainda pulsa, o pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. O pulso de Arnaldo Antunes. O que você consegue perceber nesses estranhos versos da música O Pulso de Arnaldo Antunes? Com exceção desses dois primeiros versos, todos os demais são compostos por substantivos. E é essa classe de palavras que nós vamos estudar hoje. Venha conosco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do professor Raul Almeida. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, assista a nossa aula até o final, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Ok, pessoal? Então vamos para a nossa aula de hoje. E nesta aula trataremos sobre os substantivos, que é uma das 10 classes gramaticais das quais eu falei para vocês lá na nossa aula Introdução aos Estudos Gramaticais. Você poderia estar talvez se perguntando, para que serve um substantivo? O que é um substantivo? E nós vamos definir nesta aula. Antes de adentrarmos a aula, só relembrando para vocês uma história bíblica que está escrita, está registrada lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 19 e 20. Depois que o Senhor Deus ele criou todas as coisas, né? Ele as levou a Adão para que Adão desse nomes, né, àquilo que foi criado por Deus. Então, quando Adão está ali dando nome às coisas, ele está aplicando exatamente a classe dos substantivos. Então, vamos lá. Substantivo. Eu coloquei aqui algumas definições para tentar ser mais claro com vocês. Para que serve um substantivo? Substantivo ele serve para dar nomes aos seres, certo? Serve para dar nomes aos seres. Sejam esses seres animados ou inanimados, quer dizer, seres que tenham vida ou que não tenham vida. E também seres reais ou imaginários, seres que realmente existem e aqueles que imagina-se existir. Então, coloquei aqui mais uma definição. Assim sendo, são substantivos. Por exemplo, nomes de pessoas. O meu nome, Raul. O seu nome aí, você que está me assistindo, tá bom? Então, nomes de pessoas é substantivo. Nome de animais, por exemplo, gato, né? Substantivo. Vegetais, por exemplo, beterraba. Lugares, Salvador, por exemplo. E coisas, eu poderia falar aqui livro, né? E assim segue, tá bom, pessoal? Nomes de ações, por exemplo, eu poderia citar o quê? Colheita, que é a ação de colher, né? Estado, poderia dizer o que aqui? Tristeza, né? Está num estado de tristeza. Tudo isso que eu estou falando para vocês são substantivos. Qualidade, por exemplo, uma qualidade aí, bondade. Então, a definição aqui bem simples, né? Mas creio que dá para vocês entenderem. Substantivo serve para dar nomes aos seres que tenham vida ou que não tenham vida, que sejam seres reais ou seres imaginários, tá bom? Dando continuidade à nossa aula, eu acredito que vocês já entenderam que substantivo trabalha com a ideia de nomeação, serve para dar nomes.
Quanto à classificação dos substantivos, eles podem ser próprios, comuns, concretos, abstratos, simples, compostos, primitivos, derivados e coletivos. Então vamos, nesta aula, dar a definição de substantivos próprios, comuns, concretos e abstratos. Ficando aí para a próxima aula, simples, compostos, primitivos, derivados e coletivos. Vejam só, quando é que o substantivo é próprio, ou a que ele se refere, né? Ou que ele designa propriamente? O substantivo próprio, ele refere-se a um único ser de um conjunto, a um único ser. Por exemplo, Raul, tá? Está referindo a um único ser de um conjunto. É um nome próprio. Brasil é um nome próprio, está referindo a um único ser, né, digamos assim, de um conjunto. São vários países do mundo, mas aqui eu falei Brasil. Bahia, por exemplo, tá? Então, pessoal, veja só, nomes próprios, né, referem-se a um único ser de um conjunto. Aí, por exemplo, o nome da sua cidade, vou citar aqui Salvador, né, capital baiana, nome próprio. E assim se seguem os substantivos próprios. Um lembrete: todo substantivo próprio precisa ser grafado com inicial maiúscula. Todo substantivo próprio, olha aqui, Raul, letra maiúscula, Brasil, iniciado com maiúscula, Bahia, iniciado com maiúscula, Salvador também. Todo substantivo próprio precisa ser grafado com inicial maiúscula. E o que é um substantivo comum, ou o que são os substantivos comuns? Os substantivos comuns referem-se a todos os seres do conjunto, tá? Você não está falando de um ser específico. Eu poderia, por exemplo, dizer, ó, país, tá bom? Estou referindo a um único país aqui específico? Não, tá? Carro, ok? Quadro, livro. São, digamos assim, podemos dizer que são seres, né, que eu estou referindo aqui não a um único, propriamente. Mas quando eu falo país, qualquer país, carro, qualquer carro, quadro, qualquer quadro, livro, qualquer livro. Não estou referindo a um único ser, né? E substantivos concretos? Substantivo concreto, gente, é aquele que tem a existência própria. Os substantivos concretos são aqueles que referem a seres que tenham existência própria, ou que pelo menos se acredita ter, né? Se eu falo, por exemplo, Raul, tem existência própria, tá? Se eu falo carro, também tem existência própria. Ó, fada diz, né, a classificação que tem existência própria, ou que se acredita ter existência própria, tá bom? Deus, né, tem existência própria. Então, o substantivo concreto é aquilo que tem existência própria. Quadro, pincel, Raul, casa, carro, Deus, fada, são, né, seres ou coisas que têm existência própria. E o substantivo abstrato? Vai indicar propriamente sensações, estados ou qualidade. E uma definição bem simples para vocês aqui, ó. O substantivo abstrato é necessário que haja um ser, tá bom? E para que o substantivo abstrato seja extraído dele, tá bom?
Como assim, professor? Deixa eu dar um exemplo para ser mais claro. Olha só. Se eu falo aqui, por exemplo, a palavra beleza. A beleza existe? Sim, existe, claro. Mas ela existe por si só? Não. É necessário que tenha um ser portador dessa característica para que ela exista, né? Beleza, se eu falo aqui, ó, tristeza, existe a tristeza? Existe sim, mas a tristeza por si só ela não existe. É necessário que haja um ser triste, né? Para que você diga assim, ó, a tristeza existe. E a alegria? Existe também, não é mesmo? E tantas outras coisas que você sabe que existe, porém só é possível mediante a existência de um outro ser. Então veja aí, o substantivo abstrato ele só vai existir propriamente se houver um ser com o tal atributo, né, para que ele exista. Aí eu dei os exemplos: beleza, tristeza, alegria, e são tantas as sensações, estados ou qualidade, né? Se eu falo, por exemplo, bondade, maldade, são coisas que nós sabemos que existem, que elas existem sim, né? Porém, só existem mediante a existência de um outro ser. Logo, são substantivos abstratos. Ok, meu povo? Na próxima aula, nós falaremos sobre os demais substantivos.